Durante o mês de dezembro, as comemorações ganham destaque. Os itens atrativos se tornam aí um ganho a mais para os olhares dos consumidores. Aumentam também os votos de alegria e até o espírito de solidariedade se faz mais presente entre muitas pessoas. Mas não podemos deixar de falar sobre o nascimento de Jesus, sobre a manifestação de Deus, sobre a alegria e a esperança transmitidas por Jesus. Para falar sobre o assunto, eu recebo hoje o pastor da Primeira Igreja Batista em Divinópolis, Alexandre Oliveira, mais conhecido como Pastor Alex. Boa tarde, pastor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Bruna. Prazer estar aqui mais uma vez. Pastor, de acordo com a Bíblia, qual o sentido do Natal e o que o Natal representa nos dias de hoje? Ok, permita-me responder essa pergunta, Bruna, contando uma pequena ilustração, uma situação bem hipotética. Suponhamos que nós tenhamos uma dívida impagável. Não há como pagar essa dívida. Por mais que nós tentemos quitá-la, o valor ou daquilo que porventura venhamos até mesmo a vender para quitar essa dívida, o valor é ínfimo perto do tamanho da dívida. Estamos desesperados, a qualquer momento podemos ser presos, não há como pagar a dívida e de repente aparece alguém dizendo o seguinte para nós: olha, meu pai se condoeu muito com a sua situação, ele está profundamente comovido com tudo que vocês têm passado por conta dessa dívida e ele me enviou para poder resolver esse problema de vocês. Eu quero saber o valor da dívida, me deem o valor e nós falamos e então essa pessoa que veio nos diz o seguinte: a partir de agora essa dívida é minha, eu pagarei essa dívida. Eu pergunto para você, que sentimento iria permear nossos corações a partir desse momento? Com certeza, muita gratidão, não é mesmo? Pois é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Todos nós somos devedores a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então existe uma dívida da humanidade para com Deus, e essa dívida é o pecado, e ela cresce assustadoramente, a dívida só vai aumentando. Mas a mesma Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Ou seja, Deus, que é o credor dessa dívida, nós somos os devedores, ele também providencia aquele que vem para pagar a nossa dívida. E quem é esse? Jesus Cristo. Então, aquele menino que nasce em Belém, aquele menino, diferentemente de outros meninos que com certeza nasceram naquele dia, ele nasce com uma missão: se tornar aquele que vai resolver esse problema. Deus vai cobrar a nossa dívida no Filho dele. Como? Quando ele morre na cruz. Então, quando nós olhamos para Belém, quando nós olhamos para aquele menino que nasce em Belém, ele nasce para isso, ele nasce para nos redimir, ele nasce para resolver o nosso problema, para pagar a nossa dívida. Isso é Natal. É por isso que nós cantamos, nós celebramos, nós adoramos a Deus, não é? Louvamos ao Senhor por ter nos dado seu Filho Jesus Cristo, que nasceu, cresceu e assumiu a nossa dívida. Por isso há tantos motivos para cantar e louvar o Senhor, principalmente na época de Natal. Pastor, em dezembro o nome de Jesus ganha mais ênfase. Muitos falam sobre Jesus, às vezes até de forma automática. Como Jesus se manifesta hoje entre as nossas vidas mesmo no dia a dia? Bruna, através da compreensão que temos do que é ser cristão, do que é ser um discípulo de Jesus. Existe uma grande diferença entre sermos religiosos e sermos discípulos de Jesus. Todo discípulo é religioso, mas infelizmente nem todo religioso é um discípulo. Então, como é que Jesus se manifesta hoje? Quando nós olhamos para aquilo que ele ensinou e procuramos colocar em prática os seus ensinamentos, verdadeiramente nós estamos mostrando Cristo ao mundo. O mundo toma conhecimento de quem é Jesus através de nós, através da vivência cristã, através da obediência aos seus mandamentos. Então é muito importante, certa vez eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci. A frase diz assim: o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê os cristãos.
Então, como é que eu mostro Cristo ao mundo? Como é que Cristo se manifesta hoje? Através de mim, através de você, através de todos aqueles que entendem quem Ele é realmente. Ele não é apenas uma figura histórica, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Entender isso é importantíssimo para que Ele possa ser mostrado ao mundo. Nessa época do ano, muitas pessoas vivem momentos de alegria, outras vivem momentos de angústia. Como Jesus auxilia na administração de todos esses sentimentos que surgem agora nessas datas festivas? A palavra-chave para isso é esperança. As pessoas hoje precisam de esperança. As pessoas hoje precisam realmente acreditar que existe algo melhor para se viver. Existe esperança em Jesus. Existe como vivermos uma vida diferente, não é? Jesus Cristo é aquele que veio trazer esperança aos corações. Então, quando nós realmente entendemos quem é Jesus, Ele enche o nosso coração de esperança por sabermos que nós não estamos sozinhos, de que Deus nos ama e de que em Jesus Ele pode transformar nossas vidas. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Então, eu creio que a palavra a resposta para essa pergunta é esperança. Quando eu lembro de Jesus, o meu coração se enche de esperança. Pastor, para a gente encerrar a entrevista, qual é a programação na Primeira Igreja Batista hoje e amanhã? Hoje nós não teremos programação, hoje os membros estão liberados para terem esses momentos em família, mas amanhã, às 19 horas, nós estaremos nos reunindo para louvar o Emanuel, o Deus conosco, não é? O coral Adília Eunice Rangel, o coral principal da igreja, estará apresentando uma belíssima cantata de Natal, depois ouviremos uma reflexão bíblica, tudo preparado com muito carinho para que tenhamos esse momento aí juntos, louvando e glorificando ao Senhor. Todos são convidados. Pastor, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, no MG1. Bruna. Boa tarde e até a próxima. Amém. Obrigado. Deus abençoe o senhor Amém. também. Amém.